Rapaziada, bora direto aqui ao ponto, né? Pra gente não se alongar muito no vídeo. Saiu hoje a informação aí bombástica, a informação aí que rodou o mundo do futebol, né? Que o Vinícius Júnior tomou um chifre. Sacanagem, tá? Sacanagem. Gente, deixa eu falar aqui sobre, agora sério, tá? A equipe do Avaí, ela simplesmente não treinou hoje. Os jogadores estão com salários atrasados, né? Dá até a impressão de que é na Mucura, mas não é, tá? Não é só a Mucura que paga mal os seus jogadores, não. O Avaí também, tá? O Avaí, inclusive, vem enfrentando esses problemas há um tempo. E a gente sabe o que isso gera, né? Crise no elenco, gera problemas administrativos e futuras quedas de divisões. O Avaí, ele vem escapando, fedendo nas últimas temporadas, porque o time vem enfrentando uma crise severa financeira. E hoje os jogadores do Avaí se recusaram a treinar em virtude desses salários atrasados que os jogadores estão tendo, né? Isso afeta o jogo contra o Remo? Sim e não. Sim, porque o jogador, quando ele vai enfrentar um adversário com salários atrasados, ele não está recebendo, isso afeta o psicológico deles. E é claro que um psicológico é sempre importante no futebol. A parte psicológica, ela também tem um peso importante. E é óbvio que quando você vai com problemas em casa, esses caras são seres humanos, eles têm conta para pagar, eles têm dívidas, então eles têm que pagar. Imagina só, você chegar num jogo de futebol defendendo o seu pão de cada dia, porém aquele pão não está caindo na sua mesa. É complicado. E agora eu falando não, né? Eu disse que afetava sim e afetava não. O não, rapaziada, é justamente na questão financeira. Se os caras estão com salários atrasados, com problemas ali com os pagamentos, a mala branca vai ser muito mais útil para eles. Se chegar uma mala branca aí de algum clube desse, e vai acontecer, Goiás vai abrir o bolso, Chapecoense vai abrir o bolso, Criciúma vai abrir o bolso. Não sei se essas equipes vão pagar para o Avaí, mas os jogadores do Avaí vão receber. E quem entra em campo é os jogadores. Então eles podem engrossar o caldo sim para o clube do Remo. É claro que eles não treinando, não participando dos treinamentos, é claro que essa questão, ela tem um peso muito grande. Ela tem um peso grande. Porém, a gente não pode também descartar a questão financeira. O que o clube do Remo tem que fazer nesse caso? O Remo tem que encarar esse jogo como se fosse uma final de Copa do Mundo. Independente se o Avaí vai querer alguma coisa ou não. Houve um fato muito parecido com o Avaí nessa temporada ainda. Inclusive um adversário direto nosso na briga pelo acesso. Teve uma semana que ela estourou essa mesma informação. Jogadores não treinam, salários atrasados, problemas financeiros. O Avaí enfrentou nessa semana o Goiás, fora de casa. Aliás, dentro de casa, né? Era fora de casa para o Goiás. O Avaí venceu por 2-1 a equipe do Goiás. Com salários atrasados, problemas internos, tudo isso. Tá certo que naquele momento o Avaí precisava ganhar o jogo, estava se aproximando da zona de rebaixamento, né? Hoje não tem mais essa obrigação, o Avaí já escapou do rebaixamento, já está garantido na Série B do ano que vem, não luta também mais por acesso. Então, os jogadores podem fazer isso aqui, ó. Mas vocês querem minha opinião honesta? Não vai acontecer. Se o Avaí botasse o time sub-20, eu também estaria preocupado. Mais um detalhe de uma informação do nosso adversário também importante, tá? O goleiro titular está machucado, o segundo goleiro está suspenso e eles vão com o terceiro goleiro. Parecido com quando a gente foi contra o Cuiabá, que a gente foi com o Léo Lang, né? Porque o Igor Vinha estava sem condições, o Marcelo Rangel machucado, e a gente jogou com o Léo Lang aquele jogo. Ainda bem que o Marcelo Rangel se recuperou, hoje está 100% aí no time titular, e a gente vem trabalhando essa questão do Marcelinho. Eu vou dar minha opinião sobre o Marcelinho, tá? Dificilmente vai para esse jogo. E eu já estou contando com, já preparei meu psicológico pro Pedro Costa jogar essa partida. Porque, gente, a lesão do Marcelinho, ela não foi uma lesão tão simples assim. Não foi só uma lesão que, tá bom,
3 dias tá pronto, não. E a diferença de 8 dias, ela é muito grande, sabe? Aliás, ela é muito pequena para o tempo de recuperação, para uma lesão que não foi simples. Mas eu tenho a esperança de que ele possa atuar contra o Goiás na última rodada. O Clube do Remo vai enfrentar um adversário que não tem motivos nenhum para prejudicar a gente. O Avaí, ele não tem motivos nenhum. Eles não têm uma péssima relação com o Remo. Aliás, há uma boa relação, inclusive, entre as diretorias. As torcidas, assim, o Avaí, eu tenho certeza que a torcida do Avaí prefere o Remo subindo para a Série A do que Criciúma e Chapecoense. Então não tem motivos nenhum para o Avaí complicar a vida do Remo. Isso quer dizer o quê, Wênio? Não quer dizer nada. E não é que eles não têm motivo, que eles vão entrar, vão abrir o gol lá, olha aí, Remo, chuta no gol, faz os gols necessários, ganha o jogo. Não vai acontecer isso. Terão 11 jogadores profissionais dentro de campo que vão buscar a vitória. Eles não vão ter peso nenhum para ganhar do Remo. Peso nenhum. Motivo nenhum também para ganhar do Remo, porque a vitória para eles pouco interessa. Pode interessar na questão financeira, na questão da mala. E eu acredito que o Clube do Remo precisa trabalhar ali não só a parte tática e a parte física, mas a parte mental dos jogadores. Aquele desempenho inicial contra o Novo Horizontino e o desempenho final contra a Chapecoense, eles têm que servir de um exemplo negativo para que o Clube do Remo não possa fazer isso mais. O Remo não pode, gente, o Remo não pode entrar dentro de campo numa partida decisiva com o jogador andando em campo, pô. Não pode. Tem que correr o jogo todo. Cara, é a história que tá aí. Os jogadores do Remo, se algum de vocês estão assistindo aqui o meu vídeo, é a história que tá aí, meu irmão. É a história. Você pode entrar para a história dessa instituição aqui, ó. Já pensou? 30 anos depois, e pode colocar um post desses caras lá no Bainão. Pode colocar um post desses caras lá no Bainão. Porque eles merecem. Eles merecem. Se eles conquistarem o acesso, esses caras conquistarão um dos acessos mais improváveis do Remo. O do ano passado foi improvável. Desse ano foi mais ainda. Porque o Remo conquistou algo que nem na Série C ele tinha conquistado. 6 vitórias consecutivas. O Remo conquistou isso. O Remo pode chegar a 10 jogos sem perder numa Série B, no campeonato disputadíssimo, e pode, nesses 10 jogos, conquistar 8 vitórias e 2 empates. Vocês têm noção do quanto que seria gigantesca essa campanha do Remo? Sem contar que o Remo está a 3 pontos de fazer a melhor campanha da história da Série B do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. A melhor campanha pertence ao nosso filho. Eles têm 60 pontos. Eles fizeram 60 pontos em 2015, quando eles pipocaram lá. Eles jogaram praticamente o campeonato todo no G4. E aí na reta final, a camisa deles é muito pesada, né? Os 2 títulos não deram conta de competir, por exemplo, com o Santa Cruz, né? Que não tem camisa pesada nenhuma, mas tirou a vaga deles. Eles não deram conta e aí eles pipocaram na reta final. Então a gente pode também bater o recorde, mas eu não quero bater esse recorde e ficar na Série B, pô. Eu quero bater o recorde com acesso. Eu quero conquistar os 65 pontos que a gente pode chegar. 2 vitórias, tá? O Remo pode subir na próxima rodada e aí ficar um pouco mais tranquilo na última rodada, né? Pode sim. Subiu nessa rodada agora, conquistou a vitória, Chapecoense e Criciúma perderam, o Remo encerrou a temporada, na minha opinião, a melhor temporada dos últimos 25 anos, tá? A melhor temporada, porque o Remo ganha o Campeonato Paraense, conquista o acesso para a Série A. Temporada do ano que vem pode ser a temporada mais vitoriosa em termos de títulos da história do Remo. O Remo pode ganhar 4 títulos no ano que vem. E pode ser um time competitivo na Série A, sim. Pode ser um time competitivo na Copa do Brasil. Pode, quem sabe, buscar uma vaga na Sul-Americana. Esse é o objetivo inicial. Nós temos que trabalhar com o pé no chão. Primeiro se manter na Série A. Depois buscar alguma coisa, igual o Ceará. Fazer uma campanha igual a do Ceará. Para isso vai ter que fazer um trabalho interessante. Mano, mas não dá para pensar na campanha do Mirassol. A campanha do Mirassol é um ponto fora da curva. Acontece de 30 em 30 anos, tá? É um ponto fora da curva. Não dá para pensar na campanha do Mirassol. Tá? Deu muito certo o planejamento deles. Deu muito certo. Não significa que no ano que vem vai dar certo. Tá?
Nem sempre dá certo. Mas sim uma campanha igual do Ceará. Faz um campeonato tranquilo. Nenhum momento ficou na zona de rebaixamento. Tá ali quase garantido sua permanência. Vai garantir provavelmente uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Isso é importante. Disputar uma competição internacional. Cara, uma vitória na Sul-Americana, ela paga $900 mil. Uma vitória. Não é uma classificação não, rapaziada. Uma vitória na Copa Sul-Americana paga $900 mil. Imagina o Remo faz uma campanha com 3 vitórias e 2 empates, classifica ali. Pode acontecer, a Sul-Americana não é um primor de competição, não. Difícil é classificar pelo brasileiro, principalmente no Remo, primeiro ano e tal. Mas não vamos pensar nisso não, tá? Vamos pensar no jogo contra o Avaí. Temos que ter confiança, independente se o Avaí está com problemas ou não, temos que ter confiança que a gente vai ganhar esse jogo. Respeitando o nosso adversário, respeitando o Avaí, que é um leão também, um leão guerreiro. Os caras foram guerreiros nessa temporada, salários atrasados, e mesmo assim eles mantiveram a postura, mantiveram o profissionalismo, né? Diferente dos caras de 2021 que rebaixaram o Remo, com salários em dia, rebaixaram o Remo, não tiveram vergonha na cara. Esses caras do Avaí tiveram vergonha na cara. Isso aí não é exemplo, tá? Eu não concordo com isso, sempre falei isso aqui no canal. O jogador de futebol, ele é um funcionário como outro qualquer, ele é um ser humano, ele é um pai de família. Muitos desses jogadores, a família toda depende do sustento deles, então atrasar salários é um problema. Eu sempre fui contra isso, por isso que eu elogio muito a gestão do Tonhão e do Fábio, que sempre pregaram muito isso. E para aqueles babacas que vêm aqui no comentário, tu não elogia o é só um. Aliás, é só um babaca que vem aqui falar besteira aqui. Ai, tu não elogia a gestão Fábio Bentes. Elogiei pra caramba aqui. Só que a parte do futebol eu tenho que criticar. E não vem com esse papo que não tem como separar, porque tem. Tem sim como separar. Tem sim como separar o futebol do administrativo. Tem sim. E esportivamente falando, a gestão Fábio Bentes colecionou mais fracassos do que vitórias. E nem ele assume isso. Ele deveria assumir isso. Mas na questão administrativa, foi um cara que desbravou todo esse caminho que o Tonhão está seguindo agora. Deixa aí nos comentários, tá? Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.